Amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Vamos ler então os versículos 12 a 17. Estamos já aqui no sexto selo. Leia comigo o que diz no versículo 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amados, para nós podermos dar seguimento à abertura dos selos, temos que nos lembrar de alguns pontos muito importantes. Primeiro, que o Apocalipse tem 3 partes, já falamos. Primeira parte, as coisas que João acabara de ver, ali na ilha de Patmos, a visão do Cristo glorificado, as coisas que são, que é o segundo momento, que é a história da igreja, na qual nós ainda nos encontramos. Estamos na última igreja. E as coisas que depois destas, isto é, depois da era da igreja, devem acontecer. Portanto, nós estamos aqui falando sobre o livro que está na mão de Deus o Pai, aquele que se assenta no trono. E este livro, quando começa a ser aberto, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, cada selo que se rompe, cada lacre, que ali é desarmado e o livro vai se desenrolando, vai nos mostrando os eventos proféticos, escatológicos, que terão lugar. Quando? Depois da era da igreja. Não abra mão desse entendimento. Você vai encontrar, na maioria absoluta das correntes escatológicas, você vai encontrar coisas diferentes. Vão dizer que o primeiro selo já se abriu, que o segundo também, mas você fala assim: não, a Bíblia me diz, a Escritura me diz que os selos só serão abertos efetivamente depois do fim da era da igreja. Portanto, no cumprimento das profecias, só vivemos até então, só até a igreja de Laodiceia, que é Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Isso está claro para os irmãos? Agora vem um ponto importante. No capítulo 4, versículo 1 e 2, João é convidado a subir aos céus. Uma voz diz: João, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas. Mas não diz somente te mostrarei as coisas, diz te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. João sobe aos céus, como que uma porta aberta, ele é arrebatado, e ele então vê o cenário celestial, onde ele é inserido, e aí começa uma descrição desse lugar, nos capítulos 4 e 5. Os capítulos 4 e 5, portanto, são capítulos parentéticos, no sentido de que ali nós não temos efetivamente nenhuma profecia a acontecer, senão uma descrição que João faz quando ele diz: ao entrar no céu eu vi. Entendeu? O que ele viu? Um trono armado no céu. Neste trono tem alguém assentado nele. A aparência desse que se assenta no trono é a aparência de jaspe e de sardônio. Sobre a sua cabeça há um arco-íris. Eu percebi também que no meio do trono e ao redor do trono havia 4 criaturas viventes. O aspecto dessas criaturas não é uma descrição do que ele vê. O aspecto era como uma cabeça de boi, cabeça de homem, cabeça de leão, cabeça de águia. E eu vi que eles tinham asas cheias de olhos por dentro e por fora, e eles clamavam de dia e de noite diante do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus
Todo-Poderoso, o que é que eras e que há de vir. E eles ficam falando isso 24 horas, de dia e de noite, constantemente, sem parar. E João continua dizendo: e eu também vi ao redor do trono, havia 24 tronos. E nesses tronos havia anciãos assentados, com coroas em suas cabeças, aguardando um momento em que o cântico das criaturas viventes mudasse. Quando eles parassem de dizer isso e começassem a dizer uma outra coisa que está aí registrado, então esses 24 anciãos haveriam de se prostrar diante daquele que está sentado no trono, tirar de suas cabeças a coroa e depositar aos pés do Senhor, como quem devolve. Disso já falamos em mensagens anteriores. João vai descrevendo tudo isso que ele vê. É como que João estivesse estupefato diante dessa visão. E aí no capítulo 5 ele observa algo. Ele para de descrever o geral que ele contempla e passa a enfatizar algo específico. Ele diz: eu vi na mão daquele que se assenta no trono. E aqui nós vamos focar este ponto. Ele viu um livro nas mãos do Pai que se assentava no trono. E daqui para frente, portanto, do Apocalipse, o nosso olhar vai estar voltado para esse livro. Esse livro vai aparecer aqui e ele vai se desdobrando e vai se revelando nos capítulos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Porque a cada rompimento de um selo se desdobra e a revelação do livro, então, é declarada aqui em cada um dos selos. Quando ele viu esse livro, e este é o livro, atenção, da economia escatológica de Deus. Pastor, o que quer dizer o livro da economia escatológica? Economia é plano, é projeto. Não pense que os acontecimentos finais acontecerão de qualquer maneira. Não, Deus, antes de qualquer coisa, ele já determinou, ele já decretou como e quais serão os eventos finais da história. Estão todos escritos neste livro. Tem muita gente que tem esse livro como sendo um grande mistério. É um rolo misterioso. Não, não tem nada de misterioso. Pelo contrário, ele é Apocalipse. Apocalipse quer dizer o quê? Literalmente dizendo, tirar o véu. Então, o Apocalipse é a revelação. Então, esse livro será revelado. Entendem isso? De maneira que logo apareceu lá o Cordeiro, aquele que morreu, mas que está vivo. Ele toma das mãos do Pai este livro e começa a abrir os seus selos. Irmãos, entenda isso. Em nome de Jesus. Esse é o ponto. O Cordeiro vai abrir este livro como quem revela para João as coisas que devem acontecer depois da era da igreja. O fato de dizer assim, abriu o Cordeiro, o primeiro selo, não quer dizer que este selo efetivamente está acontecendo. Vocês entendem isso? Eu vou repetir. Quando diz assim no capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu. Alguém fala assim, está vendo? O Cordeiro já abriu. Se está aberto, então já aconteceu. Você fala assim, alto lá, meu irmão, calma. Aqui é dito que o Cordeiro abre para revelar aquilo que deve acontecer depois da era da igreja. Entende isso? Está abrindo no sentido de revelar. João, olha, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois da era da igreja. O primeiro selo diz que vai acontecer isso depois da era da igreja. Então, cada vez que se abre um selo, se revela algo que vai ainda acontecer. De maneira, queridos, que quantos selos estão lacrando esse livro? 7. Quando abrir o primeiro selo, você tem apenas a noção de algo inicial que vai ter lugar depois da era da igreja. Quando abre o segundo selo, aí esse livro, que não é uma brochura como esta, mas é um rolo. Um rolo. Uma tira, seja de pergaminho, que é vegetal, ou seja de couro, enrolado. E aí vai abrindo esse livro. Abrindo. Abre o primeiro selo, segundo selo, terceiro. Ele vai se desenrolando. Queridos, eu pergunto para vocês. E quando abrir o sétimo selo?
o que terá acontecido. E quando abrir o 7º selo, capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, o livro estará todo, e portanto todo aberto e portanto todo revelado. Ou seja, esse livro, ele nos é revelado cabalmente até o capítulo 11. Até o capítulo 11. E ali se encerra. Né? Teoricamente falando, nós teríamos ali o fim do Apocalipse. Isso é claro para os irmãos? Por quê? Porque não tem um 8º selo. Porque se tivesse um 8º selo, novas coisas seriam reveladas. Mas não tendo um 8º selo, só são apenas 7, então nada há mais a se revelar dentro desse livro. Pastor, mas me parece que o Apocalipse tem um capítulo 12 ainda. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 capítulos. Ou melhor, depois do capítulo 11, 7º selo, temos mais 11 capítulos. Temos mais outro tanto de capítulos, porque os primeiros 11 compreendem as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. E os outros 11 capítulos falam sobre o quê? É a pergunta. Nesses 11 capítulos seguintes, capítulo 12 ao 22, nós vamos encontrar revelações que já foram ditas, que fazem parte do livro, mas que agora será mostrado a João de uma maneira particular, de uma maneira específica. Vai demonstrar o cerne de coisas que estão nos selos e que nos selos foram ditas de maneira geral. Tanto é que no capítulo 12, você não vai encontrar nenhum evento relacionado a nenhum selo diretamente, mas vai dizer de uma mulher universal, que está no céu, com coroa de 12 estrelas na cabeça, com o sol vestindo o seu corpo, com a lua debaixo dos pés. Entendem isso? Um dragão vermelho diante dela. Essa mulher estava grávida e o dragão pouco se importa com a mulher. Ele está de olho no filho que está no seu ventre, porque aquele é um filho varão. E esse filho logo nasceu e nascendo o dragão tentou tragá-lo, mas o filho lhe escapou das mãos. E esse filho foi arrebatado, tão logo nasceu, foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aí o dragão, frustrado e furioso, porque não conseguiu o seu intento, decide perseguir a mulher. Não exatamente a mulher, pastor, mas é dito que ele perseguiu a mulher. Mas o próprio texto do capítulo 12 corrige o entendimento dizendo, a mulher, isto é, os seus descendentes, ou o seu remanescente, ou literalmente, o restante dela. Isso é muito importante. E essa mulher, ou melhor, o seu restante que é perseguido, será protegido, guardado por Deus. É reservado a ela um lugar no deserto, onde ali ela é sustentada por Deus durante um período profético de 1260 dias, que compreende o mesmo período de blasfemação, de blasfêmias, de arrogância e perseguição da besta, que é de 42 meses. Entenderam? Aí no capítulo 12, portanto, temos aí essa visão, que se der tempo começaremos a falar dela hoje ainda. Mas no capítulo 13, fala da besta. Veja que não há muito conectivo entre um capítulo e outro. Capítulo 12, a visão de uma mulher, do dragão e da criança, e do sol, da lua, das estrelas, do remanescente. São vários símbolos que se encontram no capítulo 12. Você tem que saber quem é a mulher, o que é o sol, o que é a lua, o que são as estrelas, quem é o dragão, o que é o filho, por que varão e o remanescente. Tudo isso está ali no capítulo 12 para ser discernido. Capítulo 13, agora fala de uma besta. Ó, são quadros. Não há uma sequência rígida, não há conectivos. Embora há uma sequência lógica, porque primeiro mostra uma mulher com um filho que é arrebatado. Capítulo 13 fala de uma besta, ou melhor, de duas bestas, uma que sai do mar, outra que sai da terra. E essa besta, ou essas bestas, se empenham em seduzir a todos os habitantes da terra, mediante sinais e prodígios. Essa besta que emerge do mar, ela se levanta contra o Altíssimo. Capítulo 14,
3 vozes de anjos bradam a pregação do evangelho eterno. Aí vai falar em seguida a respeito da grande tribulação que estará acontecendo sobre a terra. E aí fala então, imediatamente, da colheita das primícias, da grande tribulação e, por fim, da colheita do restante da seara, que não é primícias. Capítulo 14, 15, as 7 taças da ira de Deus, que já estão previstas e anunciadas no 7º selo, capítulo 11, quando fala então que Deus vai punir e julgar plenamente toda a terra. Não mais 1/3, agora é toda ela, com 7 taças da ira, 7 pragas a serem derramadas sobre a terra. E nesse momento começa o capítulo 15, demonstrando agora um grupo de vencedores da besta em pé sobre um grande mar de vidro mesclado com fogo. Coisa extraordinária. E todos ali, vencedores da besta, em pé sobre o mar de vidro mesclado de fogo, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Não é interessante? Capítulo 16, então, segue a descrição de cada uma das taças. 1ª taça, 2ª taça, 3ª taça, 4ª taça, 5ª taça, 6ª taça, 7ª taça. Capítulo 17 e 18 fala também de uma mulher montada numa besta. Na besta do capítulo 13, uma mulher chamada prostituta, chamada mistério, chamada grande Babilônia, que traz em suas mãos um cálice de ouro cheio de abominações, que foi dado a beber a todos os habitantes da terra, aos reis da terra, às nações da terra. Capítulo 19, nós temos o céu se abrindo, o começo, o anúncio das bodas do Cordeiro. Desce o verbo de Deus montando cavalo branco, com um grupo de vencedores também todos de brancos, montados em cavalos brancos, marchando e descendo, vencendo e batalhando com justiça. É a guerra do Armagedon, é a segunda vinda de Cristo. Haverá na verdade é um grande momento da vitória, ainda parcial, sobre o império das trevas, sobre o falso profeta, sobre a besta, sobre os reis da terra. Capítulo 20, o reino milenar. Capítulo 21 e 22, a novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. O que eu quero dizer com tudo isso? Que esse livro na mão tem 7 selos, que vão do capítulo 6 ao capítulo 11. Capítulo 12 ao 22 vai nos mostrar alguns acontecimentos muito importantes que foram já ventilados nos selos e que agora há uma ênfase especial sobre cada um deles para revelar a essência, para revelar o espírito de cada um desses elementos. Da mulher, do dragão, da besta da terra, das primícias, da ceifa, da grande tribulação, da colheita da vindima, e então das taças, e então da prostituta, e então do milênio, e então da eternidade. Perfeito? Decoraram? É tudo isso aí, mas deixa eu tentar colocar aqui. As profecias do capítulo 12 a 22, elas não trazem novos acontecimentos. Elas repetem os acontecimentos contidos nos selos. Mas agora é como se essa câmera aqui, ela desse uma vista geral, nas alas, tá vendo? Não, são os selos. Tal. E agora, ela agora quer dar um foco especial nos olhos do pastor Renato. E aí vai demonstrar a cor. Já foi dito isso antes, mas agora ele dá um zoom no índex do pastor Renato. E aí vai trazer revelações que outrora foram ventiladas, mas que agora são especificadas. É uma visão microscópica da coisa. Perfeito? Ou não? Pastor, como é que você sabe disso? Muito simples. Porque o livro que está nas mãos do Pai, na sua plenitude, só tem 7 selos, não tem 8, não tem 9. O livro está aberto.
Mas, de repente, continua falando de coisas. Só que não continua falando de acontecimentos conectados. Mas revela-se uma mulher, depois revelam-se duas bestas, depois revela-se o que chama de primícias, depois revela o que chama de messe, depois revela o que chama de vindima, depois revela 7 taças, depois revela uma prostituta, depois revela o milênio, depois revela a eternidade. Simples isso. Ok, queridos? Amém? Alguma pergunta? Isso, o capítulo 21 e 22, que fala sobre a eternidade, está onde? Está no 7º selo. Está no 7º selo. Nós veremos isso quando lemos o 7º selo. Tudo bem? Então vamos seguir agora na ordem dos selos, até chegar no 5º selo, para que nós possamos prosseguir, ou melhor, no 6º selo, né? Onde paramos. Então é dito o seguinte, que tão logo encerrar a era da igreja, tão logo se encerrar, atenção, o intervalo das 70 semanas de Daniel 9, já passamos por isso. O primeiro evento profético revelado, desvendado neste livro que está na mão do Pai, é a visão do cavalo branco. Segundo selo, a visão do cavalo vermelho. Terceiro selo, a visão do cavalo preto. Quarto selo, a visão do cavalo amarelo. Quinto selo, a visão do clamor dos mártires. E aí, até nós chegamos até aí. Portanto, os 4 primeiros selos nos falam de 4 cavalos. Branco, vermelho, preto e amarelo. O segundo cavalo, terceiro cavalo e quarto cavalo, é fácil de discernir o que eles significam, porque no próprio texto está dito que o cavalo vermelho, que o vermelho representa o sangue, é dito que ao seu cavaleiro foi dada uma espada, e a ele foi dada autoridade para promover guerra sobre a terra. Está na Bíblia escrito. Sabemos então que haverá uma explosão de guerras. Entenda isso. Esse é o princípio das dores. E em seguida o cavalo preto, está dito aí, ó, esse cavaleiro que traz uma balança na mão, e é dito uma medida de trigo por 1 denário. Ou 3 medidas de cevada por 1 denário. É a fome. É a escassez. Não é a fome pela falta de alimento. É a fome, ou que seja a escassez para nós, pela falta do dinheiro para adquirir, em razão da carestia. 1 medida de trigo por 1 denário. Ou seja, haverá fome sobre a terra. Uma onda de fome em toda a terra, de maneira que você vai sentir quando você trabalhar e o seu dinheiro, a diária do seu trabalho, não der para comprar sequer 1 quilo de farinha de trigo. Aí você vai ver a fome. Vai ver que a fome é coisa preta, o cavalo é preto. E o cavalo amarelo também é dito claramente que ele é a morte. Então o cavalo vermelho, preto e amarelo, o próprio texto diz. O cavalo branco, entretanto, nós entendemos pela escritura, não pelos compêndios, mas construindo um caminho hermenêutico e dialogando Daniel com Apocalipse, as principais profecias de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 e então capítulo 9, nos demonstra claramente que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, como um grande político, um rei que será feito sobre as nações europeias reunidas, né, esses reis que darão a este homem o poder e a autoridade que possui por 1 hora. Será feito então, constituído um rei, e ele fará um pacto com a nação de Israel, para que eles voltem às suas atividades. Isto é o princípio das dores. Teve um irmão que me procurou, me questionou a respeito dessas guerras, dessa fome, disso que está aqui nos selos, nos 4 primeiros selos, porque é verdade que nós sempre ouvimos que nós já estamos vivendo isso há muito tempo, que seria o princípio das dores. Eu fiz uma pergunta para o irmão, perguntando assim, irmão, me responda uma coisa, fala-se de guerras hoje, e onde é que tem essa guerra que eu não estou vendo? Falei, cite-me 2 guerras aí, no mundo hoje, nação contra nação, 2. Eu sei que a violência tem crescido, eu sei que está uma coisa muito ruim, mas nós estamos caminhando para lá. Mas eu digo, quando a guerra chegar, você haverá. Ou, você haverá foi boa. Quando a guerra chegar, você vê-la. Mesóclise, viu?
É mesóclise. Quando exala o futuro, vê lá. Quando vier a fome, você sentirá. Nunca use os pronomes em outra posição que não seja no meio do verbo quando se tratar do tempo futuro. Porque antes do verbo é a próclise. No final do verbo, depois do verbo, ênclise. E no meio? Vocês lembram, falta só alguém para despertar isso que está aí dentro. Mas vamos continuar. Os irmãos entenderam? Quando a fome vier, você vai sentir. Quando a guerra vier, você vai sentir. Quando a morte vier, você vai sentir. Tenha paciência. É só um pouquinho. Esse princípio das dores vai durar 3 anos e meio, porque a partir dos 3 anos e meio, o que acontece? Esse príncipe morre, porque ele tem que ressuscitar, ele tem que voltar. Ele tem que voltar agora com uma nova personalidade. Quando ele vier, como diz o texto de Apocalipse 13, a ferida mortal foi curada. Quando ele ressuscitar, aí todos os habitantes da terra vão seguir e adorar a besta, dizendo: é ele o tão esperado. E aí começa um período de grande tribulação, como nunca houve. Mas nós sabemos que entre o princípio das dores, tempo no qual a igreja e os vencedores, e todos ainda estarão aqui, entre o período, o princípio das dores e a grande tribulação, acontece algo. Acontece algo. Diga amém. Entre o princípio das dores e a grande tribulação, acontece algo e deve acontecer algo. Que algo é esse que acontece? Ora, o arrebatamento. Isso porque é uma promessa em Apocalipse 3:10, dizendo que aqueles que guardaram a palavra da perseverança de Jesus, eles serão livrados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ora, o próprio Jesus prometeu, e o pior, tem muita gente e muito crente achando que vai ser arrebatado, e não vai. Por que não vai? Porque a promessa não é para todos os crentes. Leia na sua Bíblia, Apocalipse 3:10. Ah, porque a igreja será arrebatada. Quem disse? Onde está escrito isso? Leia onde você quiser. Em Mateus 24, advertência. Estarão 2 no campo. Um será tomado, deixado o outro. Ah, pastor, mas isso aí está falando do casal lá. O marido é crente, a mulher é macumbeira. Aí é lógico que o crente vai, a mulher macumbeira fica. Não, é dito: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que vem o vosso Senhor. Então, primeiro, esse é um servo, porque Jesus é o Senhor dele. E terceiro, se faz advertência a ímpio para que ele fique vigilante quando a vinda de Cristo? Não. Quando diz será tomado um e deixado o outro, ele diz: portanto vigie, para que você não seja aquele que vai ficar, porque você não sabe a hora que o teu Senhor virá. Portanto, esse que fica é um cristão. E por que muitos ficarão? Simples. Porque eles pensaram que a vontade de Deus era uma coisa, enquanto era outra. Tem muita gente trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando para Jesus. E chegará naquele dia: ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome. Jesus dirá: eu não conheço você. Como é que você diz que você saiu no meu nome, se eu não te conheço? Ó, não é estranho? Tem muita gente usando o nome de Jesus, mas sem nenhum tipo de compromisso real com ele. É dito que aqueles que serão arrebatados são aqueles, Apocalipse 3:10, anote aí, aqueles que guardaram a palavra da perseverança de Jesus. Cuidado com as Martas. Quem são as Martas? São as irmãs de Maria. Basta que você leia Marcos capítulo 10, versículo 38 em diante. Estava Jesus na casa de Marta e Maria, e é dito que Maria assentou-se, quedou-se aos pés de Jesus, e ali sentada, porque sentada quer dizer que ela está em repouso, ó, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Por isso é dito que Maria era aquela que amava o Senhor profundamente.
foi aquela que, por ocasião da morte de Cristo, todo mundo foi embora. Até João foi embora. Maria ficou ao pé do sepulcro. Eu não saio daqui enquanto eu não encontrar o meu Senhor. Olha que coisa diferente. Estava todo mundo voltando para a sua vida velha. Maria não. Maria, ela desenvolveu um relacionamento. Amava o Senhor e queria nem que fosse o seu corpo para levar consigo e para si. Então Marta estava ali, sentada, em repouso, apenas contemplando. Maria, eu falei quem? Não, eu queria saber se vocês estavam atentos. Maria, vamos corrigir, estava sentada em repouso. Diga, em repouso. Apenas contemplando, bebendo e comendo das palavras de Cristo. Marta, sua irmã, não menos crente do que ela, porém um pouco confusa com respeito à vontade de Deus. Estava trabalhando, estava envolvida em muitas atividades. Ó, meus irmãos, isso está na Bíblia, eu estou inventando. Nós temos que parar e pensar um pouco, porque às vezes se fala muitas coisas. Pastor fala o que quer. Não é isso mesmo? Ele tem o poder da palavra, está com o microfone na mão. Está todo mundo sem microfone, só ele está com o microfone. Você tem que se certificar se as palavras estão na Escritura ou não, para que você deposite a sua fé numa base firme. Num dado momento, Marta ficou tão irritada com o repouso e com a inatividade de Maria, que ela foi reclamar com Jesus. Ó Jesus, tu não te incomodas, não fazes nada. Veja só, Maria sentada, não faz nada, só bebe e come palavras. E eu aqui, trabalhando duramente, intensamente. Jesus falou as seguintes palavras, ele disse: Marta, Marta. Você sabe que quando o nome se repete 2 vezes, já traz consigo um tom de repreensão, né? Marta, Marta. Presta atenção, Marta. Você está preocupada com muitas coisas, não é? Uma só coisa te é necessária. Olha, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Portanto, muitas pessoas estão num ativismo louco, desesperado, fazendo coisas para Deus. Ainda argumentam que estão fazendo a obra para Deus no sentido de ganhar as almas para Deus, e a sua própria família está perdida. Vocês não são testemunha dessas coisas? Famílias perdidas, e a pessoa está ganhando almas para Jesus e perdendo os seus. Qual é o significado disso? O que diz a Bíblia? Aquele que não é capaz ou não pode cuidar da sua própria casa, não está habilitado para cuidar da casa de Deus. Temos que pensar isso. Cuidado para não projetar uma obra como se fosse para Deus, enquanto a verdadeira obra não está sendo feita na sua própria vida. Em nome de Jesus, pense isso. Por isso é dito que os arrebatados não são aqueles que estão correndo, são aqueles que guardaram a palavra da perseverança. Estes, ou a estes, existe uma promessa. O Senhor vai livrar da hora da provação. Então observe, quando a grande tribulação for começar, estes que guardaram serão tirados daqui. Somente estes. Amém? Estes a quem nós chamamos de cristãos vencedores. Por que chamamos de vencedores? Porque ao cabo de cada uma das cartas, a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Apocalipse 2 e 3, está dito: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que atende à voz do noivo, aquele que corresponde às expectativas do noivo. Estes que assim fizerem, dando ouvidos e acolhendo as palavras do noivo, a Bíblia chama vencedor. Vencedor. Portanto, você pode ser um vencedor ou não ser um vencedor. O problema não é se você é salvo ou perdido. Salvo você é. Já está salvo, porque o mérito é unicamente de Cristo. A tua salvação
foi paga pelo sacrifício de Cristo e nada mais se discute a esse respeito. A questão agora é, se você é um discípulo no sentido de um servo bom, um servo fiel, um servo prudente, que está atento à vontade do seu Senhor, ou se você é um servo negligente, um servo mau, um servo que busca os seus próprios interesses, porque você acha que é assim que tem que ser e, portanto, você não se preocupa com a vontade do seu Senhor. Estes ficarão. Então, entenda, a Bíblia você não pode entender a Escritura, sobretudo o Apocalipse, simplesmente olhando isoladamente. Nós vamos entrar agora no 5º e 6º selo, porque aqui é dito que vai começar algo. Olha, veja o que o 5º selo diz, que num dado momento, que é a ocasião do 5º selo, as almas dos decapitados, dos mártires, desde Abel, Isaías, que foi cerrado pelo meio, chegando até por fim em Zacarias, ali o último do Antigo Testamento, passando por João Batista, aquele que está na posição intermediária entre Antigo e Novo Testamento. Depois vem Estevão, o primeiro do Novo Testamento, e tantos da história. Esses mártires que foram mortos em razão do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, eles chegam um momento que eles vão clamar: ó Deus soberano, tu não te preocupas conosco? Até quando tu ficarás aí parado, vendo tudo isso acontecer? No nosso coração não arde esse desejo? Senhor, por que o Senhor não se manifesta logo? Vocês não têm isso no coração, não? Tanta injustiça, tanta maldade, tanta miséria, tanta coisa oculta nas trevas. O Senhor tem que vir logo. Ele tem que se levantar logo do seu trono. Jesus tem que se despir de suas vestes de sumo sacerdote para se vestir das vestes de juiz, para julgar. É o clamor dos mártires. Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? O clamor dos mártires no 5º selo é o start, é o divisor de águas. Quando eles clamam, é dito: aguardem mais um pouquinho, porque é necessário que alguns outros ainda venham a morrer como vocês morreram. Anuncia-se, portanto, agora a morte de muitos mártires dentro do período da grande tribulação. Por isso que no 6º selo começam a acontecer uma série de coisas, vão acontecendo, que começam a mexer na estrutura da terra. O sol se torna negro, a lua como sangue, o céu se agita e começa a se enrolar como um pergaminho, e as estrelas agora incandescentes se agitam e são arremessadas sobre a terra. Entende-se estrelas aqui no sentido desses corpos, meteoros, meteoritos, de todos os tamanhos, não necessariamente as estrelas do infinito, mas esse céu se encandeia desses corpos sendo atirados, essa chuva de meteoritos sendo arremessados sobre a terra, e a terra começa a cambalear como um bêbado. Há um grande terremoto sobre a terra, e as próprias ilhas e os montes começam a se mover dos seus lugares. E quando os homens, portanto, veem isso acontecer, eles entendem que agora os poderosos, os grandes, não têm mais controle, porque o que acontece foge da capacidade intelectual, econômica, do poder, da força, do álibi. Tudo foge desse controle, e agora eles vão se deparar com a ira de Deus e do Cordeiro. Por isso que o versículo 17 fala: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O que se segue daqui para frente agora? A ira do Cordeiro. A ira daquele que se assenta no trono e a ira do Cordeiro. Versículo 17. Apocalipse 6, 17, o 6º selo. A prova de que neste momento ocorreu aqui o arrebatamento dos vencedores, embora você não tenha visto aí no 6º selo, em nenhum momento dizendo que houve arrebatamento. Você viu aí? A palavra arrebatamento, você viu alguma coisa de que alguém subiu? Não é dito de fato. Eu apenas vejo aqui a terra se balançando, são eventos sobrenaturais. A terra está numa condição crítica. Ela está viva, está como que demonstrando aos homens que eles não podem com ela.
Mas quando se anuncia, chegou o grande dia, lembre-se, aqueles que guardaram serão livrados desta hora, não serão? Sim ou não? Olha como se lê a Bíblia, irmãos. O texto aqui, 12 a 17 do capítulo 6, não diz arrebatamento. E não diz aqui também que eles foram. Mas nós sabemos, pelo outro texto de 3:10 de Apocalipse, que o Senhor prometeu que quando começasse esse momento, alguns seriam tirados. Ele não disse ou não disse? Em 3:10, ele mente. Portanto, eu tenho que resgatar essa informação. Nunca se lê textos isolados, porque os textos ganham sentido na medida em que eles são encadeados uns aos outros, e nós criamos assim um diálogo, resgatando o que foi dito a respeito desta hora. Deus disse que haveria de livrar desta hora, não é nesta, é desta hora, os que guardaram. Portanto, eu tenho um pressuposto de que nesse momento eles devem sair daqui, porque eles não deverão permanecer aqui durante o tempo da ira de Deus e do Cordeiro. Mas observem vocês, atenção, que no capítulo 7, e este é mais um capítulo parentético, que faz um parêntese entre duas profecias que se cumprirão, ou dois eventos proféticos, nós vamos encontrar aqui duas informações. Do versículo 1 ao 8, nos fala do selamento dos judeus. Do 9 ao 17, nos fala de uma visão de uma multidão de redimidos e arrebatados no céu. Veja, tão logo se anuncia, chegou o grande dia, João terá duas visões. Primeira, 7 em diante, 7, 1 em diante. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Entenda. Chegou o grande dia da ira. Não chegou, não? Entenda isso. Logo João vê o quê? 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Quem pode imaginar 4 anjos segurando a terra? Agora, cuidado, isso é uma visão. Isso representa. Não é. Representa. Porque você não pode imaginar que existam 4 anjos segurando a terra. Pensa no anjo segurando. Aí ele grita para o outro: e aí, como é que tá? Tá segurando? Não solta, não. Não é assim. Esses anjos, eles representam o poder de Deus, a ordem de Deus, de que a terra deverá permanecer sem nenhum tipo de, qualquer tipo de situação de guerra, de conflito, sem que Deus autorize, sem que Deus permita. Tudo está no controle de Deus. Deus tem ordens sobre a terra para que nada aqui aconteça, para que nenhum vento sopre, nenhuma guerra aconteça, nenhum poder se levante contra qualquer coisa, seja na terra, seja no mar, seja sobre uma árvore sequer. Nada pode acontecer, porque eles estão retendo os 4 ventos, segurando. E é dito no versículo 2: vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Quem são esses 4 anjos? Quem são eles? Continua lendo. Aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Vejam, portanto, que os mesmos que seguram para que nada aconteça, recebem autoridade para ferir. Então esses anjos representam quando Deus sustenta, quando Deus intervém. Ó. Estão a serviço do Altíssimo. Versículo 3, dizendo: esse anjo disse aos 4, não danifiqueis. Ó. Atenção, olhe para mim. Versículo 17 do capítulo 6. Anuncia-se, chegou o grande dia da ira. Não chegou? E agora é dito aos anjos: olha, chegou o dia da ira, porém, não danifique ainda. Calma. Porque algo deve acontecer antes que comece a se danificar. Ou seja, a ira não pode explodir antes que 2 coisas aconteçam.
A primeira é aqui, ó. Não danifiqueis, 7:3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses servos que serão selados, eles receberão sobre a testa um selo. Não é o selo de Jesus Cristo, é o selo do Deus vivo. Sabe quem é o Deus vivo? É por isso que é importante estudar a Bíblia e não teologia. Teologia não dá conta disso. O Deus vivo é um título do Deus de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque o Deus vivo está em contraste aos deuses mortos do mundo pagão. De quem é dito, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos, mas não apalpa, tem garganta, mas som nenhum lhe sai da garganta, não é isso? Tem pés, mas não andam, são cegos, surdos, mudos, mas há o Deus de Israel, que é o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. É dito que esse anjo traz o selo do Deus vivo, e ele vai selar nas testas, não as testemunhas de Jesus, não os servos de Jesus, mas ele vai selar os servos do nosso Deus. Nós temos que atentar para essa nuance que diferencia Deus de Deus. Como é que diferencia Deus de Deus? É porque o povo de Israel não serve até então o Deus Jesus Cristo, a nós revelado. Ele serve ao Deus Yahvé, que ainda que seja o Jesus Cristo, eles não tiveram tal revelação. Eles são servos do Eterno, eles são servos de Yahvé. E nós, embora servos de Yahvé, somos servos de Jesus Cristo. É por isso que no Antigo Testamento, falando dos servos de Yahvé, antes da revelação de Deus feito carne, é dito, vós sois minhas testemunhas, testemunhas de Yahvé, como dizem os outros, testemunhas de Jeová. Mas no Novo Testamento, Jesus fala, vós sois minhas testemunhas. Atos 1:8, nós somos testemunhas de Jesus, que ainda que seja o mesmo Deus, mas agora é esse Deus encarnado, crucificado, ressuscitado, exaltado, assunto e ascendido, e entronizado, e glorificado e exaltado. Deus de Deus, é o mesmo. O Deus de Israel, agora revelado dentro de um processo de uma obra de redenção, que volta ao Pai e está lá como Deus homem. Enfim, aqui diz que vai selar os servos do Deus vivo. Ou seja, versículo 17 do capítulo 6. Chegou o dia da ira? Chegou. Então os anjos vão fazer o quê? Os anjos vão soltar os ventos. E eles vão ferir a terra, não vão? Eles deixam de proteger para ferir. Mas é dito, aos anjos, chegou a ira, mas não fira ainda, porque os servos do Deus vivo, que a própria Escritura vai dizer quem são, tem que ser selados. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as nações da terra. Não? Não é? Vocês não estão... Com que Bíblia vocês estão aí? Irmãos, a Bíblia ela é tão simples, não é? É só você falar amém, Jesus, porque aqui não diz de todas as nações, aqui diz, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, se esses selados aqui, do capítulo 7, chamados de servos do Deus vivo, eles não são das nações. Não é a igreja de Jesus Cristo. É das tribos de Israel. É difícil isso? É só você aceitar o que está escrito e deixar de querer saber mais do que Deus. Irmãos, estes 144.000 do capítulo 7, porque esse número, por ser simbólico, vai aparecer no capítulo 14, e lá vai falar de 144.000 que tem na testa não o selo do Deus vivo,
mas o nome do Pai e do Cordeiro. Olha como se diferencia. Abre lá, no capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Olha, ele viu o Cordeiro. Não, ele não viu o Deus vivo. Ainda que não esteja dizendo aqui que um não seja o outro e vice-versa. São as nuances e as manifestações e as revelações do Deus triuno. Digo manifestação nunca no sentido do modalismo, para que ninguém me acuse, sobretudo os da internet. Não estou falando de modalismo, viu, pastor Josué? Me ajuda aí, me defende. Nós não somos modalistas nem aqui, nem no inferno. Não, no inferno, quero dizer, quando nós morrermos, estivermos lá no Hades. Ou vocês não vão para lá quando morrer? Quem tiver alguma dúvida, é só ouvir a palestra 5 minutos após a morte. Pastor, hoje você está retado, né? É. Então veja, eis o Cordeiro. No capítulo 7 fala do Deus vivo. No capítulo 14 fala do Cordeiro. Olha a nuance entre Deus e Deus, que é o mesmo Deus. É disso que eu estou falando. Ele estava em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil. Opa, aparece novamente o número 144 mil. Muitos acham que diz respeito às mesmas pessoas. Mas olha a diferença do texto de um para o outro. Tendo na fronte o selo do Deus vivo. 14:1. Está errado? Muito obrigado por me corrigirem, queridos. O texto não diz assim, ele diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. O nome de quem? O seu nome é o Pai? O seu é um pronome, busca o seu referente, anterior e imediato. O nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Jesus Cristo, o Filho, até então unigênito de Deus, único, que com sua morte e ressurreição nos constituiu, nos regenerou, nos fazendo os muitos filhos de Deus. Portanto, filho em ressurreição, agora filho não mais unigênito, mas primogênito, porque agora há muitos outros filhos de Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Nos ensinou a orar dizendo, quando orardes, dizeis, Pai Nosso. Pai Nosso é uma expressão neotestamentária. Somente quem nasceu de Deus e é feito filho de Deus, e pode ser o menor no reino dos céus, mas ainda assim é maior do que João Batista, porque João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Porque dos nascidos do alto, do Espírito de Deus, que é filho de Deus por regeneração e filiação, podem dizer Pai Nosso, e tem em si o Espírito do seu Filho, que do seu espírito humano clama, Abba, Pai. Por isso, eles têm na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Os 144 mil do capítulo 7 têm o selo do Deus vivo. Não chamam a Deus de Pai. E nem estão na mesma posição de coerdeiros com o Cordeiro. Entenderam que há uma diferença entre aqueles 144 mil e esses outros do capítulo 14? Cuidado para você não confundir por ser o mesmo número, porque é um número simbólico. Esses do capítulo 7, está dito, são de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí, para que ninguém tenha dúvida alguma, se diz, da tribo de Judá, foram selados 12 mil, da tribo de Rúben, outros 12 mil, da tribo de Gade, aí vem da tribo de Assé, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, de Zebulon, de José. Ó. Então os irmãos percebem aqui então, queridos, que esses selados são dos filhos de Israel? Estamos falando do que acontece tão logo os mártires clamam, e tão logo acontecem esses fenômenos sobrenaturais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, nos montes, nas ilhas. Quando os homens fogem da ira iminente que está agora,
por derramar sobre a terra. Antes que os anjos soltem os ventos que hoje estão guardados, e que eles próprios comecem a ferir a terra, é dito, com respeito aos judeus, existe uma economia de Deus em relação ao povo de Israel, as tribos de Israel. Aqueles que no final da grande tribulação, eles deverão olhar para o alto e invocar o nome de Yahvé por salvação. Lembram de Mateus capítulo 23? Ali nos 2 últimos versículos de Mateus 23, quando Jesus chega sobre Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Eis que eu vos digo que desde agora, quando ele será preso, morto, crucificado, desde agora, a vossa casa, o templo de Jerusalém, e por extensão a própria Jerusalém, a sua casa, a vossa casa ficará deserta. E eis que eu vos digo que não me vereis mais até o dia. Opa, ele não disse não me vereis mais, ponto. Não me vereis mais até. Então chegará um dia que eles verão. Até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque a primeira vez e a última agora que eles viram a Jesus, eles disseram: tu és um maldito de Yahvé. Mas um dia, essas tribos deverão olhar e dizer: bendito, maldito na cruz, bendito na segunda vinda. E portanto, se esses judeus aqui, ao passarem por esse período de grande tribulação, quando a terra será ferida, o mar, a terra, até as árvores, a erva, as águas, seja do mar, seja potável dos rios, quando o Senhor for ferir a terra com os seus juízos, se esses aqui morrerem no meio da grande tribulação, lembram de Mateus 24? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Se eles morressem, como é que eles poderão chegar no último dia e clamar por salvação se morreram? Então é dito: aquele que perseverar até o fim. Não quer dizer o crente em Cristo que manter sua fé. Não é disso que está falando. Não é esse o contexto. O contexto desse versículo, aquele que perseverar até o fim, é o contexto da grande tribulação. Aquele que chegar vivo no último dia, naquele finalzinho, este será o quê? Portanto, o grande desafio é que esse judeu chegue até o Armagedon vivo. E para que isso se garanta, ou seja, que ele fique vivo até lá, Deus tem uma atitude, um procedimento na sua economia para com eles. Coloca o selo naqueles, não em todos os judeus. Porque ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, estou falando de Romanos capítulo 9, versículo 27, salvo engano. Vocês podem me ajudar nisso. O remanescente é que será salvo. Então o Senhor tem os seus eleitos dentro da nação plena de Israel. E esses seus eleitos, é dito, coloca o selo do Deus vivo, para que nada toque a eles. Olha o capítulo 9, versículo 5 de Apocalipse. Ou versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que. Não é aos homens, ponto. É aos homens que. Aos homens que. Ok? Quem são esses homens? E nem causasse dano aos homens que têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses que recebem o selo de Deus sobre a fronte, aqui no capítulo 7, passarão intocáveis durante a grande tribulação. É Deus que marca os seus eleitos de Israel, a fim de garantir-lhes que chegarão vivo até o Armagedon. Quando então, vendo-se em grande sufoco e angústia, como está em Deuteronômio capítulo 4, não tendo esperança, não tendo para onde fugir, porque estão cercados pelas montanhas e pelos exércitos e as nações de toda a terra, com o anticristo,
trazendo todas as nações, seus exércitos, para destruir Israel. Quando Deus fizer de Israel um cálice de tontear, quando Deus fizer de Israel um engodo. Já imaginaram Deus fazer de Israel um engodo? Um atrativo? Como se fosse uma presa, atraindo as nações, todos vindo perseguir Israel. Aí quando Israel estiver encurralado, que as nações pensarem, pegamos ele porque não tem para onde fugir, e agora acontecerá o tão sonhado holocausto, pleno agora. Esse Israel está selado, portanto são escolhidos. Sim ou não? E é neste momento que se cumpre Zacarias capítulo 12. Sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça e de súplica. Olha como é Deus que age, não é o homem. Aí o Espírito Santo de graça e de súplica é derramado sobre esses selados. E agora seus corações são amolecidos. E a primeira coisa que Deus faz é resgatar a memória de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vão se lembrar da raiz da nação, das primícias da nação, ou da massa. Vão se lembrar do pacto, das promessas, das alianças. E vão se lembrar, olha, nós somos servos de Deus. Porque sempre fomos, porque nossos pais são Abraão, Isaac e Jacó. É a nação que Deus escolheu. E portanto, se outrora eram ateus, ou qualquer outra coisa, agora se resgata a identidade de Israel, e eles vão se lembrar de um nome. Qual nome? Não, Jesus não. Eles não conhecem Jesus. Eles mataram a Jesus. Vão se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus vivo. E aí, não tendo socorro à direita, nem à esquerda, nem diante, nem por detrás, só tem um lugar para onde olhar. Olham para cima e invocam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dizendo: Yahvé, socorre-nos. Aí o céu se rasga, se abre, e lá vem Yahvé em socorro do seu povo. Só que esse Yahvé que vem em socorro tem nas marcas, nas mãos dos cravos. E aí eles verão, porque invocaram Yahvé, vem Jesus Cristo, e aí se cumpre o que Cristo disse em Mateus 23, eles dirão: bendito o que vem em nome de Yahvé, em nome do Senhor. E aí vai ocorrer aqui a guerra do Armagedon, porque o Senhor tocará seus pés no Monte das Oliveiras, que irá se fender em duas bandas, e o povo de Israel, encurralado por detrás com o monte, foge pelo meio do vale e vai compor o exército de Cristo nas últimas fileiras, porque lá está Cristo sobre o monte, diante da besta e dos seus exércitos. E depois de Cristo vem todos os santos glorificados, e eu estarei lá dentro, no meio deles. E o povo de Israel, que eram os primeiros, agora são os últimos, mas agora são servos de Jesus Cristo. E aí Cristo e o anticristo, face a face, como diz em Joel capítulo 3, eis o vale da decisão. Aquele conflito que começou lá atrás, na eternidade passada, quando Lúcifer, caído, então demônio, Satanás, ele disse: eu exaltarei o meu trono na extremidade do norte. Aquele que tentou usurpar de Deus esse reino dessa extremidade norte, agora está diante daquele a quem ele afrontou, Jesus Cristo, face a face. Por que vale da decisão? Porque é o vale e o momento e a guerra na qual se decidirá, é a decisão de quem será esse reino, de fato e de verdade. É agora. Porque embora julgado, quando Cristo morreu, ele não desiste. Ele pensa, por pura ignorância e tolice da parte dele, que ele tem chance. E é neste momento, então, que vai haver a chamada guerra do Armagedon. Mas tudo isso para mostrar para os irmãos o significado desse selo na fronte destes, que deverão passar ilesos e vivos, perseverando até o fim, para que sejam então
Do contrário, sem esse selo, eles morreriam. Mas Deus é soberano. Antes, portanto, de começar o derramamento da ira, porque é dito no 6,17 de Apocalipse, chegou o grande dia, é dito, sim, é verdade, mas calma, temos que selar aqueles que vão passar por aqui. Eu pergunto, você é de qual tribo de Israel? Vocês aí. De nenhuma? Portanto, a economia do selo, ou melhor, a economia de Deus quanto a esse selo não é para você. Não é para você. É para os filhos de Israel. Aí o que eu vou fazer comigo? O que vai acontecer comigo? Com a igreja? Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi. Não somente ele vê os selados, mas ele vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E portanto se diferencia. Este grupo diante do trono nos céus são povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, enquanto esses selados na terra são dos filhos de Israel. Para que ninguém confunda os que estão diante do trono, os que estão selados na terra. Esses aqui estão diante do trono, vestindo vestiduras brancas e com palmas nas mãos, dizendo o quê? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro é da igreja. E ao Cordeiro pertence a salvação. Os selados sobre a terra ainda hão de experimentar no final a salvação. Esses diante do trono já provaram, razão porque estão de vestiduras brancas, símbolo da santidade, da pureza, da transformação ocorrida no caráter, na alma, no coração, e palmas nas mãos, o símbolo da vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo e toda sorte de inimigos de Deus. Portanto, eu quero encerrar aqui, que vocês entendam isso. O texto é muito claro. Quando as testemunhas de Jeová querem dizer sobre esse assunto, que eles falam muito sobre esse número 144 mil, eles simplesmente não podem ler como nós lemos. Nós lemos o texto pelo texto e sem alterar o texto. Aí eles querem dizer exatamente o oposto do que está escrito. Uma coisa são os 144 mil da terra, selados no momento da grande tribulação e não antes. Outra coisa são esses aqui, que é uma multidão diante do trono, vestes brancas, palmas nas mãos. Portanto, para encerrar, olhem que, quando é dito que os mártires clamam, e então a terra começa a se agitar e a se balançar, porque agora vai começar esse sol negro, a lua como sangue, as estrelas sendo caídas e a terra agitando, e o céu se abrindo e fechando, e as montanhas. Isso não é a ira. Não é a ira. Diz, chegou o dia da ira. E aí é dito, antes de ferir a terra, sela os escolhidos de Israel, que vão passar pela tribulação. Ok? E aqueles que são vencedores, encontram-se e são vistos diante do trono. E portanto, se eles estão diante do trono, eles foram para lá. Isso prova que a promessa de que o Senhor há de arrebatar ou se guardar no coração a palavra, acontece no momento em que se começa a grande tribulação. Vai começar a tribulação, Deus toma dois procedimentos. Sela os escolhidos de Israel para ficarem na terra durante a tribulação e não serem tocados pelas pragas, pelos juízos, e ele arrebata para si, razão porque são vistos aqui, diante do trono. E não pense como alguns pensam, ou a maioria dos cristãos evangélicos pensam, que esses aqui estão lá porque já foram quando morreram. Que eles pensam, o irmão partiu para a glória. O irmão foi para o céu. Não pense isso. Porque está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante. Quando diz, os mortos, ou que sejam os vivos, não precedem os mortos ao encontro do Senhor. Não pense você que os mortos se encontram com o Senhor antes dos vivos.
e nem os vivos precederão os mortos no encontro com o Senhor. Porque é dito, primeiramente eles ressuscitam, e então nós, os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para o encontro. Esse encontro não aconteceu ainda. Os mortos não irão primeiro, e não foram. Nem os vivos vão primeiro, nem os mortos já foram. Será tudo num momento só, para que não haja prejuízo entre vivos e mortos. E, portanto, se aqui agora se encontram diante do trono, é porque houve aqui o arrebatamento. Os irmãos entenderam? Pastor, se esse céu que se rasga como um pergaminho, ou se enrola como um pergaminho, o sol negro, a lua como sangue, as estrelas caindo, e as ilhas e esse terremoto, se isso não é o dia da ira, por que então que a terra se agita? É a pergunta. Se os anjos ainda estão segurando os quatro ventos para que não sopre nada enquanto não for selado, por que essa agitação do sexto selo? Por que esse transtorno do sexto selo? O que provoca? Próxima semana estaremos aqui novamente.